Você sabe diferenciar um psicopata de um bom líder? Bom, muitas pessoas me pedem indicações de livros, né? E a questão da psicopatia, ela é muito séria, então eu resolvi juntar as duas coisas. E a gente vai começar a fazer a nossa primeira análise de livro. E eu escolhi um livro muito especial para a gente começar, que é esse aqui, Psicopatas no Trabalho, Como Identificar e Se Defender. Gente, esse livro é escrito por dois homens brilhantes, que um deles é o Robert Hare, que é um psicólogo forense, que é considerado a maior autoridade em psicopatas no mundo, isso mesmo. E a gente também tem o Paul Babiak, que ele se tornou um consultor especialista em ajudar executivos a identificarem psicopatas que estão escondidos nas empresas. E a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Bom, e além disso, o Paul Babiak, ele mantém uma ONG de apoio às vítimas de psicopatas, para vocês verem como esse assunto é sério mesmo, né? Bom, então, como muitas pessoas me pedem indicações de livros, eu resolvi pegar um trecho, né, alguns trechos desse livro aqui, para a gente conversar sobre como psicopatas se disfarçam de bons líderes nas empresas, e eu vejo isso todas as semanas, infelizmente. E as empresas começam a valorizar esses psicopatas sem perceber que é um jogo de encenação para fazer o mal. Bom, eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais, e vou te ajudar a entender o que este livro traz sobre essa questão de psicopatas que se disfarçam de bons líderes e passam a ser valorizados pelas empresas. Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, para quem já tem o livro, a gente vai estar aqui no capítulo 8, página 183, mas não é sobre essa página que eu vou falar, eu só queria mostrar para vocês que é esse capítulo, chamado Eu Não Sou um Psicopata, Só Falo e Ajo Como Um. Gente, adorei o nome desse capítulo, né? Mas daí a gente vai para o trecho desse capítulo na página 200. Se você não tem o livro, não tem problema, você pode acompanhar esse vídeo, porque eu vou explicar o que o Robert Hare e o Paul Babiak trazem. No entanto, é muito interessante que você faça a aquisição desse livro, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição dos comentários desse vídeo para você poder adquirir o livro certo, na edição certa, para você ter certeza de que você está com a mesma obra que eu tenho aqui em mãos, tá? E eu tenho uma dica. É importante que você garanta o preço do livro, porque nesse link que eu deixei aqui para vocês, os preços variam muito. Então já põe no carrinho e já compra já, tá? Até porque a gente sabe que os livros estão sumindo do mercado. Então é muito importante, eu já estou comprando livros para garantir não faltar nenhum na minha biblioteca. E esse aqui é essencial para todo mundo que está num cargo de liderança. Mas vamos lá ver o que o Robert Hare e o Paul Babiak falam na página 200. O trecho começa assim, ó. Um bom líder ou um psicopata corporativo, como saber? E eles trazem aqui uma ideia muito interessante, né? Que eles fizeram pesquisas e eles perceberam que as empresas muitas vezes buscam líderes, buscam executivos que têm comportamentos compatíveis com a de psicopatas. E vocês sabem que eu tenho essa experiência também, né? Eu faço treinamento de selecionadores de pessoas, né? E também, eventualmente, eu faço a seleção de executivos de cargos complexos, né? Quando os meus clientes me pedem, olha, Deise, eu quero que você faça a seleção, porque eu quero ter certeza de quem está entrando aqui, né? E muitas vezes, infelizmente, clientes me dizem assim, olha, o meu mercado é muito difícil, então eu preciso aqui um executivo que mate e roube, né? E, gente, isso me deixa chocada, né? Porque vocês sabem dos valores da Synchrony, dos meus valores pessoais também,
Mas eu sempre digo o seguinte, olha, quando a gente traz para a empresa uma pessoa que mata e rouba, eu não tenho como controlar quem ela vai matar e quem ela vai roubar, né? Então, assim, eu quero que mate e roube no mercado, da empresa para fora. Gente, isso não funciona. Uma pessoa que mata e rouba, ela mata e rouba em qualquer lugar, seja para fora da empresa, dentro da empresa, e além disso, isso não é ético, né? Nem dentro da empresa, nem fora da empresa. Então, é aí que os psicopatas entram, né? O comandante Rolim da TAM, o saudoso comandante Rolim, já dizia: com pessoas do bem você pode até fazer maus negócios, com pessoas do mal não há bons negócios. Então, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar os psicopatas bem longe das nossas empresas. E olha só que interessante, né? Eles colocam aqui: as pesquisas iniciais sugeriam que o comportamento da maioria dos psicopatas era disfuncional demais para possibilitar a sua permanência a longo prazo nas empresas e que eles poderiam se sair melhor trabalhando por conta própria ou em outros tipos de carreira, né? E alguns executivos nos disseram, dos traços que vocês descrevem dos psicopatas parecem ser valorizados pela nossa empresa. Por que as organizações não deveriam contratar psicopatas para algumas vagas? Gente, eu acabei de falar para vocês, né? Isso é extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Por isso a gente precisa ter bons processos seletivos e a gente precisa fazer isso de uma forma muito responsável, né? Porque o próprio Paul Babiak tem essa ONG de apoio a vítimas de psicopatas. Os psicopatas que não matam as pessoas fisicamente, eles matam as pessoas moralmente. E isso é muito complicado, né? Bom, a gente já falou de psicopatia nesse canal algumas vezes, então eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, que é de utilidade pública, e deixar o seu comentário aqui. E aí, você enxerga os psicopatas que estão aí na sua empresa? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, os psicopatas, eles podem fingir traços de liderança, e é isso que os autores trazem na página 201, nesse trecho que eu vou ler para vocês. Um verdadeiro psicopata corporativo pode fingir traços de liderança e gestão procurados pelos executivos ao tomarem decisões sobre contratações, promoções e planejamento de sucessão. Então vejam, gente, os psicopatas, eles passam por processos seletivos com muita facilidade, porque eles manipulam os selecionadores, manipulam os executivos, manipulam os líderes da empresa. E é interessante isso, né? Porque depois de eles entrarem e já terem manipulado o processo seletivo, muitas vezes eles são promovidos e são considerados, inclusive, para a sucessão da empresa. O que é extremamente grave, concordam? Isso me lembra uma história, uma vez eu fui fazer um diagnóstico de cultura organizacional numa empresa familiar, né? E o dono da empresa chegou para mim e falou assim, ó, esse é o meu melhor cara. Você vai ficar muito impressionada com a entrevista dele, né? E, gente, na entrevista dele, ele mentiu 80% do tempo. O melhor cara, né? Como que eu sei que ele mentiu 80% do tempo, né? Porque eu consigo fazer a leitura da linguagem corporal e das microexpressões faciais. Além disso, eu fiz muitas entrevistas na empresa, então, evidentemente, aquelas informações que ele estava trazendo na entrevista dele, em comparação com todas as outras que eu tinha feito, eram mentirosas, né? Então, veja, essa é uma característica de um psicopata, né? Bom, de alguma forma, eu avisei aquela empresa, eu não falei assim, é um psicopata, né? Porque eu nunca faço isso, porque o diagnóstico de psicopatia, ele exige um estudo muito aprofundado da história de vida daquela pessoa, né? Mas assim, para mim era evidente que aquela pessoa tinha traços comportamentais compatíveis com o de um psicopata. E eu disse para a empresa que
eu não confiaria tanto naquela pessoa, certo? Eu me lembro que até falei assim, olha, eu não negociaria uma caneta com essa pessoa, né? E o dono da empresa me disse, mas quem vai negociar com ele sou eu, não é você, então você não precisa ficar preocupado. E assim, ó, como sempre acontece, né, rolou até assim um estranhamento, né, naquela empresa, assim, tipo, mas implicou com o nosso melhor líder, com o nosso melhor funcionário, é porque ele é o cara, né? Bom, passou assim um ano depois, eles estavam com problemas muito sérios, porque o melhor cara deles tinha dado um rombo na empresa e começou a apresentar documentos falsos, extratos bancários falsos e muitas coisas falsas, né? Bom, a questão tá rolando até hoje na justiça. Os psicopatas, eles são como camaleões, né? Eles vão se disfarçando de acordo com o que as pessoas querem enxergar deles, né? E eles podem se camuflar em bons líderes, né? Bom, e Paul Babiak e Robert Hare trazem mais uma contribuição para a gente aqui. Um comportamento encantador e uma fala pomposa podem ser confundidos com liderança carismática e autoconfiança. Então, assim, ó, o candidato ele é tão perfeito no processo eletivo, que muitas vezes as empresas elas abrem mão de aspectos de segurança e deixam a pessoa entrar, né? Então, assim, não, nem precisa mais de teste, nem precisa mais de avaliação, porque ele é o cara, né? Ou a cara, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que existem psicopatas homens e psicopatas mulheres, né? Então, bem complicado, né? Então, aqui eles fazem um aviso para nós que vamos fazer a seleção de pessoas para cuidar com o efeito de halo. O que é o efeito de halo? O efeito de halo é assim, ó. A pessoa ela é autoconfiante. Daí você diz assim, se o candidato é autoconfiante, então ele é ótimo em tudo, entendeu? Você generaliza o perfil dele. E essa é uma questão assim que faz os psicopatas entrarem nas empresas com mais facilidade. Bom, mas para te ajudar, a gente vai continuar aqui lendo trechos do nosso livro, mas eu queria te dizer que eu tenho um outro vídeo nesse canal chamado Psicopatas nas Empresas, como prevenir. Então, se você quer prevenir aí na sua empresa, vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. E eu queria te perguntar se você já segue a Synchrony nas redes sociais. Então vai lá nas grandes redes sociais, busca por Synchrony Consultoria e passa a nos seguir, tá bom? Bom, um outro traço dos psicopatas que fingem ser bons líderes que os autores nos trazem é o seguinte: psicopatas podem fingir ter a capacidade de tomar boas decisões e influenciar os acontecimentos. Então, olha o que os autores nos trazem aqui. A habilidade de influenciar eventos e decisões e de persuadir pares e subordinados a apoiar seu ponto de vista são habilidades críticas da gestão executiva. Todos nós concordamos com isso, né? Sabemos que psicopatas são mestres na enganação e na manipulação, especialmente com seu verniz de charme fingido. Adoro o jeito como eles escrevem, né? Levando à percepção de que tem grandes habilidades persuasivas e de liderança. Então, esse é um cuidado que a gente deve tomar bastante, né? Porque o que acontece na psicopatia? Muitas vezes, quem está de longe daquela pessoa percebe, assim, pela vitrine, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que influencia outras pessoas, né? Uma pessoa que é extremamente inteligente, né? Que incentiva as pessoas, que é muito legal, né? Mas se você perguntar para a pessoa que está lá bem perto, convivendo com aquela pessoa no dia a dia, ela vai te contar uma lista de maldades, né, que o psicopata ou a psicopata está cometendo ali no dia a dia de trabalho e que dá a impressão, né, de que assim, de que existem duas pessoas convivendo no mesmo espaço, né? A pessoa da vitrine e a pessoa da realidade.
Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a demissão de um psicopata, né, ou de uma psicopata, né, experiência que eu já tive várias vezes, o que acontece? A empresa, os que estão longe, muitas vezes ficam chocados, né? Como uma empresa demitiu uma pessoa tão boa, né? E quem está perto ali enxerga que a pessoa, na verdade, ela só tem uma vitrine de uma pessoa boa, né? O negócio dela é fazer maldades, roubar, matar, enganar, manipular, né? Isso é muito triste mesmo. Bom, como vocês veem, esse assunto é complexo e eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo incrível, muito completo sobre psicopatia, chamado Os Psicopatas nas Empresas. Então você precisa ler hoje mesmo. Vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo, e você sabe que lá no blog da Synchrony a gente tem outros artigos, outros vídeos, vários materiais gratuitos que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Bom, antes da gente falar da próximo trecho, né, da próxima característica dos psicopatas, eu queria te contar que a Synchrony lançou o LGE Synchrony, o nosso curso online de liderança, né, que é liderança de gerações engajadas da Synchrony. O foco é na geração Y e Z. Então, assim, é um treinamento muito prático, com um monte de ferramentas, né? Você encontra as informações no site da Synchrony. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Bom, uma outra característica dos psicopatas trazidas aqui pelos autores é que os psicopatas, eles podem fingir que eles têm visão sistêmica, né? Então, assim, que eles têm uma visão estratégica. Então, vamos ver aqui o que os nossos autores dizem. O pensamento visionário, a habilidade de conceitualizar o futuro da organização, é uma aptidão complexa que requer uma perspectiva ampla. Psicopatas não são bons em estabelecer metas estratégicas de longo prazo e em trabalhar para alcançá-las. Eles são muito mais oportunistas. O que acontece com os psicopatas, né? A gente já sabe que eles são oportunistas no sentido de eles não querem construir para chegar lá, né? Eles querem pegar para eles querem roubar, matar, né? Isso tudo é no curto prazo, né? Então os psicopatas, eles têm essa questão assim de, as pessoas até dizem assim, né, os psicopatas são muito inteligentes. Não, na verdade, para mim eles são muito burros. Vou dizer para vocês por quê, né? Bom, quando a gente fala de QI, a gente já sabe que os psicopatas têm um QI dentro da média, dentro da normalidade. Mas o que acontece com os psicopatas, né? Eles se especializam num tipo de crime, né? Então, num tipo de golpe, num tipo de crime, eles vão repetindo esse crime, esse golpe, e sempre o golpe é muito imediato, né? Então, assim, eu não quero investir naquele relacionamento, eu não quero construir um relacionamento com a empresa. Eu quero roubar o mais rápido possível e cair fora, né? Então, claro, tem alguns psicopatas que ficam muitos anos dentro de uma empresa porque eles se encostam na empresa, né? Então, eles fingem que trabalham, eles fingem que são uma boa pessoa, mas na verdade ali eles estão sugando os recursos da empresa para eles, né? Em benefício próprio. Então, eles são sempre oportunistas, né? E tem mais um trecho aqui que eu também achei muito interessante sobre essa questão. Não é de se espantar que os discursos dos psicopatas, vagos, porém convincentes, ilógicos, porém críveis, incoerentes, mas cativantes e envolventes, porém cheios de mentiras, pareçam um vislumbre brilhante do rumo que a organização deveria tomar, né? Então eles fingem que eles têm visão estratégica, visão sistêmica, visão de longo prazo, né? Isso é especialmente verdadeiro em tempos caóticos, quando poucos conseguem fazer essas previsões brilhantes e muitos estão carentes de liderança, em busca de um salvador ou de um cavaleiro de armadura brilhante, né? Então muitas pessoas, isso eu vejo até aqui na internet, né? As pessoas, elas vão lá e se agarram, né, a um salvador, né, a um príncipe encantado, lembrando que podem ser homens ou mulheres, tá?
Então, assim, né, o psicopata ele chega com aquela segurança, né, de eu sei o caminho, eu sei para onde a gente vai, e as pessoas se agarram a isso sem perceber que dentro do discurso deles está cheio de mentiras, de dados que não são verdadeiros, né? E muitas vezes esses dados não são checados, essas informações não são checadas. Então, por isso eu achei tão interessante esse trecho do livro. Gente, que legal, hein? A gente conversar sobre isso. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês querem outras análises de livros. Se a gente continua com esse livro, pode ser também num outro momento, né? Mas eu quero trazer algumas obras aqui para vocês, se vocês gostarem. E eu vou deixar o link aqui para você adquirir o livro aqui embaixo, tá? Então, lembre de comprar imediatamente antes que ele se esgote. Bom, mas vamos para a nossa próxima característica de psicopatia? Vamos lá. Bom, antes da gente falar do próximo traço, eu queria te perguntar se você já é membro do Clube da Síncrone no YouTube. Abaixo desse vídeo você tem um botão Seja Membro e ali você tem todas as informações dos benefícios que você vai ter ao se tornar um membro do Clube da Síncrone no YouTube. Uma outra característica que os autores trazem aqui é que os psicopatas eles podem fingir ter inteligência emocional, né? Então, olha que interessante esse trecho. A pobreza emocional dos psicopatas, ou seja, a sua inabilidade de sentir emoções humanas normais e sua falta de consciência, pode ser confundida com outras 3 qualidades executivas: as habilidades de tomar decisões difíceis, de enfrentar, de controlar as emoções e de manter a calma sob pressão. Então, olha que interessante, né? São 3 características, deixa eu repetir aqui que eu me enrolei, né? As habilidades de tomar decisões difíceis, de controlar as emoções e de se manter calmo sob pressão. Então, o que acontece com os psicopatas, né? A gente sabe que eles têm emoções muito superficiais, por isso a gente costuma generalizar e dizer que os psicopatas são 100% razão, né? Então, eles não sentem emoções e eles também não sentem empatia, né, pelas outras pessoas. Então, vamos continuar na nossa leitura aqui. Tomar decisões difíceis é uma das tarefas de gestão que os executivos realizam quase diariamente, né? A maioria dos executivos frequentemente tem que suspender sua própria reação emocional aos eventos para que sejam eficientes. Então, assim, ó, uma pessoa que não é um psicopata, um executivo ou uma executiva que não são psicopatas, eles vão ter que suspender as suas emoções para conseguir tomar decisões difíceis, controlar as suas emoções, né? E o que era a outra característica? E se manter calmo sob pressão, né? Os psicopatas, como eles não sentem as emoções, para eles é muito fácil de fazer isso, né? Então eles simplesmente, eles fingem que estão no controle da situação e que têm inteligência emocional, né? Olha que doido, né? E por isso que as empresas acabam valorizando os psicopatas, né? Até que eles dão um rombo, eles matam alguém, né? Eles roubam a empresa, né? Começam a fazer chantagens, né? Com os empresários, né? Essas coisinhas assim, né? Que são bem simples, né? Da gente conviver, né? É de particular importância, conforme ditado pela realidade dos negócios, parecer frio e calmo no meio do turbilhão, né? E os psicopatas, eles conseguem fazer isso, né? Parecer frios e calmos, porque eles são frios e calmos, né? Só que, infelizmente, junto com essa calma toda, né? Vem uma série de características que não são nem um pouco desejáveis nas empresas e nem na sociedade, né? Infelizmente. Bom, mas eu ainda tenho mais um trecho aqui que eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá. Um outro ponto que os autores colocam aqui é que psicopatas podem fingir ser líderes genuínos. E eles trazem um trecho aqui muito interessante que eu vou ler para vocês. É fácil confundir um comportamento motivado pela psicopatia com expressões de liderança genuína.
especialmente quando esse comportamento é cuidadosamente embalado como liderança. Então, os psicopatas, eles observam o comportamento de líderes genuínos e eles imitam, né? Então, como eu falei para vocês, eles têm a capacidade, ou elas, de se tornar um camaleão, né? E se de alguma forma se disfarçar de líder genuíno e as pessoas acabam comprando essa versão. Ainda que seja uma versão muito superficial, que quem enxerga de perto, convive com essa pessoa no dia a dia, vê que não é bem assim, né? Em casos assim, em que a persona falsa é tão fortemente atrelada às expectativas do negócio, a ficção psicopática do líder ideal funciona bem. Né? Então eles criam uma ficção, é como um filme de ficção de que são líderes genuínos, né? Em geral, bons resultados e histórico consolidado são essenciais para diferenciarmos as duas coisas. Esse ponto é essencial para nós, né? Qual que é a diferença entre um psicopata que finge ser um bom líder e um bom líder, né? Um líder genuíno, né? É que quando você vai olhar os resultados dessa pessoa, você consegue perceber que o psicopata, ele só tem a vitrine, ele não tem os resultados, né? Já o líder genuíno, ele vai ter os resultados para mostrar, né? Porque o líder genuíno, ele trabalha, né? Enquanto o psicopata finge que trabalha, né? Então o líder genuíno, ele se importa com as pessoas. O psicopata, ele finge que se importa, né? Então, é na ação, né, no que a pessoa faz e não no que ela fala, que você sempre pega as distorções. E isso pode te ajudar muito a evitar os danos que os psicopatas causam nas nossas organizações. Então, gente, esse livro aqui, ele tem quase 400 páginas e vale a pena ler cada uma delas. No entanto, a gente analisou aqui umas 3, 4 páginas só, né? Então vocês veem a riqueza dessa obra. Por isso que eu estou indicando esta obra para vocês, tá bom? Porque assim, ó, uma coisa que é muito importante, que vocês sabem que eu estudo a física quântica, né? Reprogramação mental e tudo mais, né? Que são ferramentas muito poderosas de construção da realidade. Então, assim, ó, se você ficar muito fixado em psicopatas, né? Eu já estudei profundamente o assunto, até porque meus clientes confiam em mim para não deixá-los entrar na organização, né? Só que daí o que acontece? Você começa a atrair psicopatas para sua vida. E isso é experiência própria, tá? Então, assim, ó, o que a gente deve fazer? A gente deve aprender a identificar e se proteger deles, mas não ficar paranoico, né, achando que todo mundo é psicopata, né? Não é isso. Então, mas é bom a gente saber, né, para se proteger, tá bom? E se a sua empresa precisar de ajuda com os psicopatas, você sabe que pode contar com a Synchrony, né? A nossa consultoria tem experiência internacional em liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira e tudo mais, né? Expatriação. Então você pode conhecer o nosso trabalho no site da Synchrony, synchrony.com.br. Então, se você gostou dessa análise de um trecho desse livro incrível, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E já deixa seu comentário aqui. E aí, como vão os psicopatas aí na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada. Até a próxima.